Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que tenho uma vontade de fazer, porque é uma coisa assim que eu fiquei pensando muito nos últimos 2 anos, mais ou menos. Eu tava vendo aqui uma coisa, eu fiquei assim alarmada. Vocês sabiam que no mundo, a cada aproximadamente 40 segundos, uma pessoa comete suicídio? Que 90% desses casos poderia ser evitado? E que 60% das pessoas no mundo não buscam ajuda na prevenção ao suicídio? Pois é, o vídeo de hoje vai ser contando um pouco a história sobre um movimento que é comemorado todo mês de setembro, desde 2015. E por que esse evento acontece? Que é organizado pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu tô falando do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é um mês de combate e prevenção ao suicídio. Mas como surgiu o Setembro Amarelo? A história nos remete ao ano de 1994 nos Estados Unidos. A cor amarela foi escolhida por causa de um jovem e seus pais. Ou seja, por causa do casal Darlene e Dale Ann. O que acontece? Eles tinham um filho, o Mike. O Mike era conhecido pela sua personalidade caridosa, por ser uma pessoa muito amorosa e apaixonado por carros. O que ele fez? Ele tinha um Mustang. Ele reformou o Mustang, pintou todo de amarelo e isso rendeu para ele o apelido de Mustang Mike. Porém, em 1994, aos 17 anos, o Mike cometeu suicídio. No seu funeral, havia uma cesta com mais de 500 cartões, todos com lacinhos amarelos, a chamada fita amarela ou Yellow Ribbon, né? Em cada cartão estava escrito: se você estiver precisando, procure ajuda. O que o Dale e a Darlene não imaginavam é que esse ato dos cartões com vários lacinhos amarelos poderiam ajudar. Tanto que pouco tempo depois eles receberam uma ligação de um professor cuja aluna havia ido ao funeral do Mike e recebido e pego um dos cartões e dado para ele. Olha, eu comecei a pensar muito nesse tema em maio de 2017. Que eu lembro que em maio de 2017 houve o suicídio do Chris Cornell, o vocalista do Audioslave. Mas antes, assim, lá em 2013, aconteceu o quê? O Champignon, o baixista do Charlie Brown Jr., também cometeu suicídio. 4 meses antes, um companheiro dele na 9000 Anjos, o Peu Souza, também já tinha se suicidado. Ou seja, aquele caso que você pensa assim, não, é preciso um alerta. A pessoa tem que ver tudo o que está acontecendo. Curiosamente, olha que coisa mais maluca. O Chris Cornell se suicidou no dia 18 de maio. 2 meses depois, foi o vocalista do Linkin Park, o Chester Bennington. Ano passado, no dia 20 de abril, foi o Avicii. O Avicii, ele cortou os pulsos com um pedaço de uma garrafa quebrada. E esse ano, outro debate que surgiu foi daquela blogueira que casou sozinha, acho que é a Aline Araújo o nome dela, que ela se jogou do prédio onde ela morava, que ela cometeu suicídio. Isso começou a meio que chamar a atenção. Falou, gente, se você vê que o suicida tá manifestando alguma coisa, assim, dando algum sinal, ajuda, procure ajudar.
o suicida precisa de ajuda e não de condenação, porque infelizmente tem muita gente que condena. Não sabe como ajudar e em vez de ajudar, atrapalha. Por exemplo, eu tava vendo, eu não lembro quem foi, eles contando uma história sobre uma pessoa que se suicidou. Aí daqui a pouco a pessoa fala, tá vendo? É falta de ir pra igreja, é falta de Deus. Detalhe, eu não tinha nem terminado de contar a história, a pessoa já abriu o julgamento, falando como é que pode uma pessoa, é falta de ir pra igreja, é falta de procurar Deus. E a pessoa que se matou era pastor evangélico. Pode um negócio desses, gente? Depressão é uma coisa muito séria. Infelizmente, muitos dos que se suicidam ainda têm esse caso de depressão ou de algum histórico de problema mental, como esquizofrenia, não só depressão, transtorno bipolar, ou seja, eu tava assistindo o Quilos Mortais, eu particularmente eu adoro Quilos Mortais, e eu vi o caso do James Bonner, o LB. Ele sofria de ansiedade, ele era obeso, olha, tudo que esse rapaz passava. Ansioso, super obeso e amputado. Ou seja, ele sofria de ansiedade, ele estava acima dos 300 quilos e num acidente ele tinha perdido uma perna. Ele começou a lutar, começou a perder peso, fez a cirurgia, mas infelizmente a ansiedade era pior, foi muito mais forte e ele acabou tirando a própria vida aos 30 anos de idade. E eu comecei a pensar muito também nesse caso quando eu assisti esse episódio do Quilos Mortais. Olha, eu vou ler aqui pra vocês que eu retirei de um site sobre o diálogo e a mídia em relação a esse tema. Vocês vão entender. Suicídio não é notícia. Isso está em livros de jornalismo. O motivo é o medo de causar o chamado efeito Werther. O que é o efeito Werther? Aconteceu no livro... esse fenômeno ganhou o nome por causa do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang von Goethe, que foi escrito em 1774. No final do livro, que tem um tom muito depressivo, o personagem se suicida. E isso supostamente levou uma onda de suicídio de jovens na época. Aliás, no Brasil, a quarta causa de morte de jovens é o suicídio. E curiosamente, isso foi comprovado cientificamente, é o chamado suicídio por imitação. E o que pouca gente sabe é que no Japão, em 1986, aconteceu um caso parecido. Uma jovem cantora e atriz chamada Yukiko Okada, ela se suicidou aos 18 anos. A questão é que fica meio na dúvida. Ela se jogou de um prédio ou ela cortou os pulsos, né? E pouco tempo depois, vários fãs dela cometeram suicídio. Vocês verem como é que existe também, não só o efeito Werther, como também foi criado o efeito Yukiko. E acontece muito. E olha, nos Estados Unidos houve um aumento na taxa de suicídios porque Marilyn Monroe em 1962 e Kurt Cobain em 1994 morreram por suicídio. Trágico, né? Mas olha, eu vou ler aqui pra vocês. Se você estiver precisando de ajuda, aqui em São Paulo ou para boa parte do Brasil, pelo número 188, você pode entrar em contato com o CVV e pedir ajuda. Já para os estados de, deixa eu ver, Maranhão, Paraná, Pará e Bahia, você pode ligar no número 141, certo? Agora vamos lá para o Setembro Amarelo. Esse mês foi idealizado pelo CVV em 2015. E por que foi escolhido o mês de setembro para ser o Setembro Amarelo? Porque nesse mesmo mês de setembro é comemorado o Dia Mundial para a Prevenção do Suicídio, que é no dia 10 de setembro.
E eu vou ler aqui os fatores de risco para vocês. Ó, existem alguns fatores de risco e eu vou ler para vocês. Os fatores são... Calma, peraí que pulou um pouco aqui. Tá na página... no final da página 7, ó. Os fatores de risco: tentativas anteriores, abuso de substâncias, ter entre 15 e 35 anos ou mais de 75, o que me fez lembrar do caso do Valmor Chagas, que já tinha mais de 80 anos e ele se suicidou aqui em São Paulo. Histórico de suicídio familiar, falta de vínculos sociais e familiares, doenças terminais ou incapacitantes, desemprego, declínio social, o divórcio ou o estresse continuado. Mas tem também outros fatores de risco, como os extremos monetários, que são pessoas que estão com problemas financeiros, os transtornos mentais, como a depressão e a esquizofrenia, homens que se matam. A maior taxa de suicídio está entre os homens. Eles se matam 2 vezes mais do que as mulheres, mas as mulheres tentam 2 vezes mais do que os homens. Vocês entenderam? Que é um gênero... Ó, você quer pedir ajuda? Liga pro CVV, procura alguém pra conversar. Você tá desesperado? Procura alguém pra conversar, que se alguém... Vai que se alguém pode te ouvir e te ajudar. É isso que eu acho bacana. Ó, o que você não pode fazer quando você vê que alguém próximo tá pensando em se matar. Escutem, hein? Você não pode condenar. Você não pode banalizar. Você não pode dar opinião dizendo que é falta de Deus ou que a pessoa quer chamar atenção porque em vez de você ajudar só vai piorar a situação. Se fosse assim, que suicídio fosse falta de Deus, não teria muito religioso cometendo suicídio. Vocês não acham? Vocês não podem brigar com essa pessoa. Vocês não podem dar frase de incentivo dizendo: ah, pensa positivo, a vida é boa, pra que você vai fazer isso? Não vai ajudar. Mas agora você quer ajudar de verdade? Escuta o que você tem que fazer para ajudar de verdade. Escute a pessoa. Escute. Deixa ela saber que você tá lá para dar um apoio. Se ela quiser um abraço, dê um abraço nessa pessoa. Incentive essa pessoa a procurar ajuda profissional. Mantenha contato. Não perca contato com essa pessoa. Se você tá vendo que a pessoa está correndo risco de se machucar, procure profissionais de emergência, ou então busque atendimento, ou consulte alguém da família para cuidar dessa pessoa até que ela fique segura. Ó, sinais de alerta, às vezes não existe, mas olha só. Eu vou ler aqui alguns dos sintomas, alguns dos sinais. Preocupação com a própria morte. Se a pessoa está se preocupando demais com a própria morte, então vocês têm que começar a ficar atento. Algumas visões negativas ou ideias expressas por escrito, ou fala, ou por desenhos, você já tem que perceber, ó. Ou então os comentários com as intenções suicidas, que eu vou ler aqui para vocês alguns. Vou desaparecer. Queria nunca mais acordar. Vou deixar vocês em paz, ou então é inútil tentar mudar sua cara e me matar mesmo. Prestem atenção, se vocês ouvirem alguma coisa relacionada a isso, vocês têm que ficar muito atentos. O isolamento. Quando a pessoa se isola muito, assim de maneira repentina, é um sinal. Desfazer-se de objetos. Vamos supor, aquela pessoa tem alguma coisa assim que é muito importante para ela, tipo uma coleção de livros, uma coleção de CDs, um videogame, o próprio celular, alguma coisa. Se a pessoa tá querendo te dar aquilo, que é um objeto que ela não se desfaz, mas ela tá querendo te dar, presta atenção, porque alguma coisa ali vai dar o sinal de que essa pessoa tá querendo se matar. Tranquilidade repentina. Se de repente a pessoa tá muito tranquila, cuidado, que às vezes a pessoa que sofre de depressão de maneira severa, e de repente ela parece muito feliz, a pessoa pode pensar assim: nossa, ela tá melhorando. Nem sempre. Nem sempre. Ó, alguns mitos sobre o suicídio. Quem ameaça não faz. Mentira. Ninguém se suicida sem aviso. E elas podem comunicar antes do ato, assim, ou brincando, ou falando sério. Mas raramente é sem aviso, gente. A pessoa não ameaça. Às vezes a ameaça pode ser muito séria.
Suicidas não procuram ajuda. Mentira também. Elas procuram sim por ajuda. Às vezes elas querem... elas veem o suicídio como uma medida desesperada. Porque elas acreditam que estão sem opção para acabar com o sofrimento. Mas eles buscam ajuda sim. Sobreviventes de suicídio estão a salvo. Nem sempre. Muito pelo contrário. Sabe por quê? Porque às vezes, depois de uma tentativa meio frustrada, se não deu certo, eles podem tentar de novo. Vocês não lembram o caso da Aline Araújo, da blogueira? Quando o noivo terminou o casamento com ela, 24 horas do casamento, ela tentou se jogar, acho que na via pública. Não conseguiu. Aí teve o casamento onde ela se casou sozinha. Quando foi no dia seguinte ao casamento, que ela se casou sozinha, ela se jogou do prédio. Então, nem sempre os sobreviventes do suicídio estão a salvo. Não se deve falar de suicídio. Muito pelo contrário, deve-se falar sim, para você alertar a pessoa, para você tentar ajudar como você pode. Você tem que abrir um espaço para diálogo. Se você não dialoga com a pessoa sobre isso, né? Não há como impedir. Ah, sim. Tem como impedir, sim, senhor. Sabe como? Se você está vendo que a decisão já foi tomada, você pode a qualquer momento impedir isso. E sempre há um meio. Você procurando ajuda, procurando um tratamento psicológico para essa pessoa. Sim, tem como impedir o suicídio de uma pessoa. Quem planeja se matar, quer se matar. Nem sempre, sabe por quê? Esse é o principal. A pessoa que se suicida, ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com a dor e com o sofrimento dela. Só que isso faz os pensamentos surgirem e ninguém quer acabar com a própria vida simplesmente porque não quer mais viver. A pessoa quer se matar para acabar com a dor. Quer outra coisa. Melhora de humor significa a desistência de suicídio. Outro mito. Uma melhora... porque como foi falado nos sinais de alerta, uma suposta melhora significativa no humor, ou repentina, quer dizer que a decisão da pessoa de se matar foi tomada. E quando o conflito parece que está resolvido, nem sempre está resolvido. É que você não sabe o que está passando por dentro da pessoa. Você tem que, como eu digo, você tem que entrar no lugar do outro, na pele do outro, para saber o que o outro está sentindo. Mas se você não sabe, né? E o importante neste momento é buscar ajuda. Outra coisa. Outro mito. Quem se suicida é fraco. Mentira! Esse é o mais problemático de todos. É o pior, sabe por quê? Eu vou ler aqui pra vocês por quê. Este é um dos mitos sobre suicídio mais problemáticos, especialmente porque ajuda a alimentar a ideia de que doenças psicológicas não são doenças. O suicida é alguém que sofre muito e não consegue enxergar esperanças. Não tem nada a ver com força ou fraqueza. E dizer isso só piora. Pois é, gente. Infelizmente, a grande maioria das mortes... Olha, infelizmente tem muito disso. As pessoas falam muito isso. E a grande maioria das mortes por suicídio poderiam ser evitadas. Sabe como? Com diálogo, com conversas entre as pessoas. E o melhor jeito de você fazer isso é você sentar com a pessoa e conversar. E se você aí que tá me assistindo conhece alguém que tá precisando de ajuda, ou você está precisando de ajuda, procure, converse. Na rede pública, há atendimento psicológico gratuito. Procure conversar com um psicólogo ou com alguém. Você quer desabafar? Desabafe. Compartilhe este vídeo com todo mundo. Quanto mais gente assistir, melhor. E uma coisa muito, mas muito importante. Se você estiver precisando de ajuda também, ligue para o CVV. O número 188. O atendimento lá é no mais absoluto sigilo. Se você não puder ligar, manda uma carta, manda um e-mail, que eles vão te ajudar. Eles estão dispostos a te ouvirem. E o pessoal do CVV, vocês estão pensando, é médico.
Também tem médicos voluntários. É sem fins lucrativos e filantrópico. O que que você pode fazer? Ó, pra vocês terem uma ideia, os voluntários do CVV geralmente são pessoas normais como eu, como você que está me assistindo. Podem ser donas de casa, professores, estudantes, advogado. São pessoas com vontade de ajudar, pessoas abertas a ajudarem. Então, se você estiver precisando de ajuda, procure ajuda. Procure. Procure o CVV, conversa com algum amigo, conversa com alguém que, olha, toda ajuda nesse momento vale e muito a pena. Bom, gente, é isso. Era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, já dando a abertura para o Setembro Amarelo, que eu particularmente eu gosto bastante dessa campanha, porque é uma campanha que nos ajuda a conscientizar sobre a questão do suicídio. E os próximos vídeos vão ser agora com outros temas. Esse foi o que eu queria fazer mesmo, já pra poder abrir o Setembro Amarelo com... pelo menos com... abrir com chave de ouro e trazer um pouco de ensinamento pra vocês, alguns conselhos, algumas dicas. Se você conhece alguém que tá precisando, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo com essa pessoa, deixa sua curtida, que olha, vai ajudar bastante. Então, gente, beijo pra todo mundo e